Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais uma live do Fala aí Roots. Semana passada não tivemos porque eu estava viajando, mas hoje estamos de volta e hoje a gente vai falar sobre dor no cotovelo, né? Epicondilite, a famosa epicondilite, que é bem comum, né? Vai estar bem comum por conta do boom do beach tênis, o famoso cotovelo do tenista também. Oi, Cláudia, tudo bom? Bom dia, Flor. A gente vai conversar hoje sobre epicondilite, tá? Cotovelo do tenista é um probleminha que às vezes dá muita dor de cabeça para algumas pessoas passam um certo tempo com esse problema e a gente vai entender um pouquinho o porquê e qual é a melhor forma de abordar, de tratar, o que é que a gente precisa estar fazendo aí para se livrar desse problema, tá bom? Esperar só mais um minutinho pro pessoal entrar, tá? Eu mais uma vez cheguei atrasada, sei. Mas a gente vai começar aqui, tudo bem. Olá, Gustavo, olá, Juliano, Pamela, Jerome, Cláudia, todo mundo entrando aí. Fala aí, Ruth, isso mesmo, Juliano. Semana passada, como eu falei, a gente não teve, né? Infelizmente, eu tirei uma folguinha, mas estamos de volta aí. Vamos lá, gente, vamos conversar. Fala aí, Ruth, de hoje, dor no cotovelo, o que é que causa essas dores no cotovelo, quais são as pessoas mais susceptíveis a ter esse problema também, né? Dor no cotovelo mais comum, a gente pode ter várias patologias, mas a mais comum realmente é a epicondilite, tá? Que hoje em dia a gente nem utiliza mais esse termo, eu vou explicar por quê. Hoje se chama epicondilalgia, nada mais é do que dor no epicôndilo, algia é dor, epicôndilo vem da região aqui, do epicôndilo do cotovelo, que normalmente é onde se apresenta a dor. E tem se tornado, sim, gente, um problema bem comum, principalmente após o boom do beach tênis no Brasil inteiro, né? Aqui em João Pessoa não foi diferente. Muitas pessoas começaram a aderir a esse novo esporte e muitas pessoas chegam com dor no cotovelo depois de um certo tempo de treino ou às vezes um jogo só, mas um jogo mais longo, elas acabam apresentando este problema. E não é à toa que a epicondilite lateral, que é a dor aqui na região de fora, a gente também tem a epicondilite medial, ou a epicondilalgia medial, que é a dor aqui na região de dentro. Mas a epicondilite lateral, ela é também conhecida como cotovelo do tenista, porque esse esporte de tênis, que utiliza esse movimento aqui para fora, é comum as pessoas começarem a apresentar dor nessa região aqui por uma sobrecarga, tá? Só que muitas pessoas, quando apresentam essa dor no cotovelo, elas tendem a querer tratar o cotovelo, né? E a gente vai entender na live de hoje que essa não é a estratégia mais indicada, só focar na região do cotovelo, tá? Toda vez, quem já tá aqui me acompanhando já meio que aprendeu essa regrinha. Toda vez que a gente tem dor numa região, que tem alguma coisa do nosso corpo, a gente sempre precisa perguntar por quê. Dói por algum motivo, né? E esse motivo é o que a gente precisa identificar para conseguir sanar e aí sim resolver definitivamente aquela queixa, tá? Então, na epicondilalgia lateral, na epicondilite lateral, no cotovelo de tenista, tá? A gente tem que entender o que é que está causando aquela dor no cotovelo. Aquela sobrecarga no meu cotovelo está vindo de quê? E aí eu vou elencar aqui as principais causas, tá? Muitas vezes mesmo, eu desenvolvo uma dor no cotovelo por um problema a nível superior, de ombro e de torácica. Como assim? A famosa mobilidade que eu sempre bato aqui nessa tecla, tá? Eu posso desenvolver uma dor no meu cotovelo, eu posso desenvolver uma epicondilite no meu cotovelo, porque esse cotovelo está sobrecarregado, cobrindo o quê? Cobrindo a falta de movimento do ombro ou da região torácica.
Porque ninguém, quando tá jogando, joga só com o cotovelo assim, né? Quando a gente tá jogando, quando a gente vai aí pro beach tênis, para um frescobol, quando a gente vai aí para um vôlei, para uma natação, que a gente também pode apresentar sempre com direito numa natação, eu tô sempre fazendo esse movimento de abertura com o braço, tá? Então, se eu tenho uma rigidez na minha região do ombro, se meu ombro tem dificuldade para abrir, se meu braço tem dificuldade para levantar, se esse meu peito aqui tem dificuldade para fazer esse movimento de abertura, alguém vai ter que compensar essa falta. Alguém vai ter que mexer mais. Alguém vai ter que ficar sobrecarregado. E adivinha quem é que normalmente fica sobrecarregado? O cotovelo, tá? Então, se eu tenho um problema de mobilidade nessa parte mais superior e fico querendo focar com exercícios para o punho, aumentar a resistência, aumentar a força do punho, estou enxugando gelo. Não adianta, tá? É todo mundo que vai ter esse problema? Não, mas a maioria das pessoas, sim. A maioria dos pacientes que chegam aqui na Roots, eles apresentam esse problema. E eles vêm com justamente a frustração de que já fiz de tudo, já fiz isso, já fortaleci, vou para academia, fortaleço, mas não melhora, fortaleço os músculos do antebraço e minha tendinite não melhora, porque se está focando no lugar errado, tá? Então, é muito comum eu desenvolver uma tendinite do cotovelo, né? Uma epicondilalgia do cotovelo, epicondilalgia lateral, né? Porque eu tô tendo um aumento da sobrecarga do meu cotovelo por conta da falta de mobilidade de ombro e de torácica. Em outras lives aqui a gente já mostrou diversas vezes exercícios que a gente consegue trabalhar a mobilidade dessa região aqui, né? Com os exercícios que eu trabalho aqui na Roots, e quem está participando lá do meu programa Mobilidade Roots também dentro já conhece os exercícios para soltar essa região superior, tá certo? Então esse é um dos motivos que eu posso desenvolver o cotovelo de tenista em esportes, principalmente esportes que exigem esse movimento aqui de abertura, tá bom? Outra região que também pode estar com minha mobilidade prejudicada e acabar desenvolvendo um aumento da sobrecarga no cotovelo ou nos músculos que vem aqui para essa região do cotovelo que eu vou falar agorinha, é o punho, tá? A epicondilalgia lateral, ela é o quê? Ela é um aumento, pode ser causada por um aumento do uso de sobrecarga da musculatura aqui dos extensores do punho. Então, os músculos que estão aqui em cima, nessa região aqui do braço, que fazem esse movimento de trazer a mão para cima, quando eles estão sendo o quê? Muito utilizados, quando eles estão sobrecarregados, eu posso desenvolver a dor na região onde esses músculos se inserem, né? Na região do tendão desses músculos, tá? Os estudos já mostram que um dos músculos mais afetados em pessoas que têm o cotovelo de tenista é o extensor curto do carpo, tá? É um músculozinho aqui, um dos responsáveis por fazer esse movimento aqui, tá? E aí, muitas pessoas, elas têm a tendência de querer fazer o quê? Eu preciso alongar, né, o meu punho, eu preciso fazer esses alongamentos aqui básicos para diminuir essa tensão aqui. E não adianta. Por quê? A gente volta para aquela pergunta inicial. Por que o meu músculo do antebraço está trabalhando muito? A gente viu aqui o exemplo da falta de mobilidade do ombro, que eu posso aumentar o que? A sobrecarga no meu cotovelo, fazer com que esses músculos acabem tendo que trabalhar mais. E a mesma ideia se repete para o punho. Se eu não tenho uma boa mobilidade do punho, se meu punho é rígido, esses músculos aqui vão ter que mexer esse móvel emperrado. Toda vez que eu estou aqui com a raquete, faço isso e faço isso. Então, eu estou tendo esse movimento repetidamente do punho em pessoas que jogam tênis, tá? Estou falando muito do beach tênis e do tênis aqui, porque são os grupos esportivos mais comuns de desenvolver esse problema, tá? Então, durante o esporte, eu estou fazendo esse movimento, mexendo um punho rígido, né? Mexendo um móvel emperrado, e a minha musculatura do antebraço, ela está tendo que trabalhar mais. E aí, adianta eu ficar alongando o músculo? Não adianta, porque você vai ali, vai continuar com o punho rígido,
vai chegar ali na aula do tênis, do beach tênis, ou vai fazer alguma coisa no seu dia a dia que envolve esse movimento do punho para cima, para baixo e para os lados. E aí você vai estar sobrecarregando mais uma vez a sua musculatura e a dor vai persistir. Qual seria a estratégia mais eficiente? Seria eu alongar o músculo, pedir para ele relaxar e se acalmar? Ou seria eu soltar esse punho para que esse músculo não tenha que trabalhar a mais? Fica claro que trabalhar a mobilidade do punho faz muito mais sentido, né? Do que eu ficar só alongando. É por isso que muitas pessoas elas tendem a alongar e a dor não passa e o problema não melhora. Às vezes ela sente ali um alívio momentâneo naquele momento que ela está fazendo o alongamento, obviamente, porque de certa forma eu estou diminuindo levemente essa tensão, esse excesso de estresse na região, mas logo em seguida tudo volta, né? É a mesma lógica que a gente leva para aquele grupo de pessoas que tendem a querer tratar uma epicondilite só fortalecendo o punho. Os estudos mostram que alguns exercícios, principalmente excêntricos, eles aumentam a resistência do meu tendão. Eles deixam o meu tendão mais forte e pode sim acabar melhorando as dores por um certo tempo, tá? Mas olha só, raciocina aqui comigo. Se eu tenho, por exemplo, seja um ombro, seja um punho rígido, certo? Que está fazendo com que os meus músculos aqui da região do cotovelo, aumentando a sobrecarga nessa região aqui. Se eu aumentar a resistência desses músculos dessa região aqui, eles vão ficar, vamos dizer assim, mais fortes, né? Então, talvez eles aguentem um pouco mais dessa sobrecarga. Mas vocês concordam que eu mantenho ainda a sobrecarga? Vocês entendem que, ok, eu até fortaleci eles, mas a minha sobrecarga está ali. Se minha sobrecarga, se um dia eu precisar fazer um movimento um pouco mais de esforço, ou se eu precisar jogar um pouco mais de tempo numa partida ou no campeonato, vocês já concordam comigo que eu estou mais susceptível ali a voltar a sentir aquele meu problema? Por quê? Porque eu não tirei a sobrecarga do meu cotovelo, eu só deixei ele um pouquinho mais forte. Então é interessante a gente fazer o quê? Além desses exercícios excêntricos para tentar meio que fortalecer aqui a região, é super importante eu ter que soltar e melhorar essa minha mobilidade do ombro. Porque eu diminuo ainda mais as chances do quê? De um dia que eu precisar fazer um pouco mais de esforço, essa dor voltar. Eu diminuo mais essa chance. Porque eu diminuí a sobrecarga no cotovelo. Mesma coisa para a pessoa que tem um punho rígido. Se eu juntar o fortalecimento dos tendões aqui, aumentar a resistência com os exercícios excêntricos, tá? Que são os exercícios assim que a gente controla a descida. Se eu juntar esses exercícios para fortalecer os músculos do antebraço, mas melhorar a mobilidade do que está rígido, eu diminuo muito mais as chances de eu desenvolver um problema, uma dor, né? Daquele problema voltar, porque eu diminuo efetivamente a sobrecarga. Aí eu vou contar um segredo aqui para vocês. Eu já atendi vários pacientes com epicondilite. Eu acredito que em 99% dos meus pacientes, eu nunca passei exercício excêntrico para aumentar a resistência do tendão dos músculos do antebraço, tá? Eu sei que é a estratégia que a maioria das pessoas usa, mas eu não aplico, tá? Os estudos mostram que melhora? Sim. Mas para mim é uma melhora momentânea, até porque os estudos, a maioria deles são a curto prazo, né? Eles avaliam ali logo após o exercício e às vezes com alguns meses depois. Não tem uma avaliação a longo prazo, tá? Então, a longo prazo é provável, tá? Eu também não posso afirmar porque não tem um estudo que mostre isso, mas é provável que aquela dor ela tenha uma tendência a retornar se eu tiver um aumento da minha demanda, do meu esforço, da minha sobrecarga, tá? E os meus pacientes melhoram principalmente soltando aquelas regiões que estão mais presas, tá? Porque eu diminuo efetivamente a sobrecarga no meu cotovelo e eu diminuo ainda mais as chances dele sentir, de ter uma reincidiva a longo prazo. E os pacientes, eles mantêm fazendo os exercícios, também não é aquela coisa mágica não, faz aqui e nunca mais precisa fazer não.
eles precisam continuar fazendo os exercícios de mobilidade, porque eles continuam se movimentando, aquilo ali tem uma tendência de voltar a ficar rígido de novo, né? Várias coisas podem levar à rigidez, além do treino, o estresse, enfim, é algo que tem que se manter, tá certo? Então, dificilmente eu peço para meus pacientes fortalecerem músculo de antebraço, mas eu peço para eles trabalharem a mobilidade. Esse é um fator. Faz sentido o que eu tô falando aqui, gente? Eu vi alguns comentários, deixa eu ler. Me digam se para vocês, vocês concordam com essa minha forma de raciocinar. Se sim, coloca um joinha e aperta o coraçãozinho aqui para a live subir, tá? Gustavo botou as palminhas, então eu acho que Gustavo concorda com o que eu tô falando. Bom dia, vai ficar gravado, vou ter que ir atender e não vou poder assistir até o final. Não se preocupe, as lives do Fala aí Ruth sempre ficam gravadas para vocês poderem assistir depois, tá bom? E o assunto é ótimo. É sim, eu sei que tem muita gente aí precisando. Gente, eu falei de um fator só, hein? A gente tem mais coisas que podem causar essa sobrecarga no cotovelo. A gente falou da mobilidade. Segundo fator super comum, gente, ainda envolvendo o quê? A região do ombro. Estabilidade do ombro. Mais uma vez, o que significa uma região do corpo ser estável? Significa que quando eu estou fazendo exercícios, né, movimentos mais complexos, os meus músculos, por exemplo, eu estou falando da estabilidade do ombro, os meus músculos do ombro, eles têm que funcionar num time bem certinho, para que eu tenha aquela articulação aqui mais rígida, tá? Por que isso é importante? Porque quando eu tenho uma boa estabilidade, eu consigo fazer primeiro eu fico menos exposto à lesão, a machucar, porque todo mundo vai estar fazendo seu trabalho ali, eu tenho menos chances de ficar sobrecarregando mais um do que o outro, tá? Mais um músculo do que o outro. E além disso, quando eu tenho um ombro mais estável, você que joga aí beach tênis, você que joga aí tênis, você que pratica crossfit também, isso é importante dentro do crossfit, você consegue produzir muito mais energia, muito mais potência, muito mais força quando você tem essa articulação estável. Porque, se eu quiser bater em alguém, eu vou levar assim para um exemplo bem esdrúxulo, vamos dizer assim. Quando eu quero bater alguém, eu preciso ter aquela região, meu braço, bem firme, né? Uma tapa boa é quando é uma tapa bem firme, quando o meu braço ele tá bem contraído. Se meu braço ele tá mole, a minha tapa ela não vai sair com a mesma potência, ela vai sair mais fraquinha, né? Aquelas brigas de rua é uma briga sem potência. Briga de rua, gente. Aquelas brigas assim meia feia que às vezes passa em filme, né? Bem blé, é porque eu não tenho nada muito rígido, nada me dando o quê? Uma potência. Agora, se eu firmo o braço e dou uma bendada, né? Uma tapa bendada, com tudo bem contraído, a minha produção de força é bem maior. Não sei se o exemplo foi dos melhores, acho que foi um tiquinho assim, um tanto agressivo, mas vocês conseguiram ter uma ideia, né? E a estabilidade é justamente isso. Quando eu tenho o meu ombro bem contraído, sabendo o que está fazendo, a potência que eu produzo aqui, no final da minha mão, na raquete, por exemplo, nos tênis, ou no crossfit, quando você vai querer colocar lá aquele peso acima da cabeça, ele vai com muito mais facilidade, vai com muito mais força, né? Com muito mais energia quando eu tenho aquela região estável, tá? E quando eu não tenho a estabilidade, o que é que acontece? Eu vou ficar mais exposto a sentir dor. Ou então outra região do meu corpo ou outras regiões do meu corpo vão ter que contrair mais, vão ter que fazer esse papel de tentar deixar aquilo durinho, né, contraído, firme, estável, para tentar fazer com que eu tenha mais precisão e mais potência no movimento que eu estou querendo fazer. E se meu ombro ele não tem uma estabilidade boa, quem é que vai ser sobrecarregado? A carga vai cair para quem? O trabalho vai para quem? O cotovelo. Os músculos aqui do braço, né, do antebraço, que estão junto aqui funcionando com os músculos do ombro, vão ter que contrair mais para tentar ver se deixa aquele ombro estável e conseguir ter mais precisão no movimento, mais potência no movimento.
Então, adianta nesse caso aí, desse grupo de pessoas que tem esse problema, né? Por falta de estabilidade do ombro, porque os músculos do ombro não estão contraindo tão legal. Adianta eu ficar aqui com o pezinho excêntrico no punho? Não adianta de nada, gente. Adianta de nada, tá? Eu tenho que fazer o quê? Exercícios para aumentar a estabilidade do meu ombro. Eu tenho que fazer com que esse ombro consiga contrair melhor para produzir mais potência e diminuir a sobrecarga nos músculos do cotovelo. Faz sentido? Então, assim como a mobilidade é importante, né? Você ter a liberdade de mexer para onde você quiser o braço, é importante também você mexer, mas mexer com estabilidade, não mexer solto, banda voou, tá certo? Eu preciso ter essa estabilidade. E mobilidade, na verdade, é isso, é a flexibilidade, é o quanto você consegue mexer com controle, tá? Com os músculos sabendo o que estão fazendo em toda a amplitude de movimento. Isso se chama mobilidade, flexibilidade com estabilidade, tá? Então, um segundo fator que faz com que as pessoas comumente desenvolvam dor no cotovelo, principalmente as pessoas que praticam esportes overhead ou esportes como beach tênis, falta de estabilidade do ombro, tá bom? Existem exercícios específicos para melhorar essa estabilidade do ombro, que eu vou trazer aqui no final da live e que também estão no programa Mobilidade Roots, certo? O programa Mobilidade Roots é tanto para você fazer com que seu corpo fique destravado, né? Mas eu também tenho a parte da estabilidade. Sem estabilidade eu não tenho mobilidade, eu tenho flexibilidade. Enfim, isso é um assunto para uma outra live, tá bom? O importante é saberem isso. Meu ombro precisa saber contrair bonitinho. Terceira causa. Falamos de terceira causa para dor no cotovelo, para epicondilite. Ainda nesse mesmo tópico de estabilidade. Só que não é agora a estabilidade do ombro. É a estabilidade do tronco. Para você tratar aqui, você tem que chegar até aqui, ó, tá? Mesma ideia do ombro, gente. Quando a gente tá, mais uma vez, lá se movimentando, toda essa região central, ela precisa ser estável. Ela precisa ser firme para que isso aqui tenha precisão e tenha mais potência, tá? Então, quando eu tô ali me mexendo, principalmente porque nesses esportes eu não fico só assim parada, quando eu vou pegar uma bola, muitas vezes eu tenho que me lançar para frente, eu tenho que me lançar para o lado. Eu preciso desse tronco aqui, cara, ele tem que ser muito bom saber o que está fazendo para permitir que você faça esses deslocamentos e ainda assim consiga ter potência e precisão no seu movimento, tá? Então, se você não tem uma boa contração desses músculos do tronco aqui, o seu corpo sabe que você precisa ficar estável. Mais uma vez, alguém vai ter que fazer esse papel. Mais uma vez, alguém vai ter que fazer esse excesso de contração. E pode acabar em quem? Seu cotovelo, tá certo? Então, o cotovelo, bichinho, gente, ele tá sendo assim, o seu melhor funcionário mais uma vez, tá certo? Ele é seu melhor funcionário, ele tá quebrando a cabeça ali pra suprir a falta de outras pessoas, tá? Então, não briga com ele não fica chateado com ele não, porque ele é bonzinho, tá? O tronco aqui é que provavelmente deve estar com sua estabilidade não funcionando tão legal, com seus músculos meio aí preguiçosos, tá? Assim como a mesma ideia que a gente trouxe para o ombro. Então, trabalhar a estabilidade do tronco, trabalhar a estabilidade do ombro, trabalhar a mobilidade do ombro, trabalhar a mobilidade do punho, são os 4 principais pontos para a gente conseguir melhorar essa dor no cotovelo. Tá? Ah, Elizabeth, quer dizer que você não aconselha os exercícios de fortalecimento para o punho? Eu não vou contra o que a ciência fala, tá? Os estudos mostram que fortalecer melhora a dor. Só que a dor, essa agora é a minha opinião, tá? A dor, ela não é o meu principal objetivo quando eu tô tratando um paciente, quando eu tô tendo uma pessoa aqui reclamando disso. Porque eu sei que aquela dor, ela é só um sintoma, uma consequência. Então, do mesmo jeito que, vamos supor aqui, uma pessoa tá com febre, tá? E tá com febre e dor no dente. Aí ela vai pro dentista. O dentista pode resolver o problema do dente e, consequentemente, a dor vai passar e, consequentemente, a febre vai passar.
Ou ele pode dizer, ei, tá com dor no dente, tá aqui esse analgésico, tá com febre, toma esse anti-inflamatório, ou esse antitérmico, né, para baixar a febre. Eu posso focar nos sintomas ou eu posso focar na causa. Eu, Elizabeth, opto por focar na causa. Se a minha dor tá vindo por esses fatores que a gente elencou aqui, eu vou tratar esses fatores, porque eu sei que a dor vai melhorar em consequência. Tá? Agora, se eu focar só em querer dar o analgésico, melhorar a dor, fortalecer, eu sei que existe uma grande chance de daqui a um certo tempo esse paciente apresentar o mesmo problema, vocês voltarem a apresentar essa mesma dor. Então, eu opto por tratar as causas, tá? Em consequência, a dor melhora. Esse é o jeito Roots e o jeito Elizabeth de tratar, tá bom? Os estudos mostram que fortalecer aqui em algumas pessoas pode funcionar. Em outras não adianta, tá bom? Em outras, você tem os testes de mobilidade para ombro, para tórax, para o quadril. Todos os testes de mobilidade, gente, tá lá no meu programa Mobilidade Roots. E o teste também de estabilidade do tronco, de saber se o seu tronco é bom ou ruim, tá bom? Todos esses testes, lá no programa Mobilidade Roots, a gente tem 4 testes iniciais que as pessoas fazem para saber qual é a categoria de exercício que ela vai começar. Se é na categoria iniciante, intermediária ou avançada, tá? Aí a gente faz o teste para ombro, o teste para mobilidade aqui da região torácica, o teste para mobilidade de quadril e o teste para estabilidade do tronco aqui e ombro junto. Esse mesmo teste funciona para as duas coisas, tá? Então, são esses 4 testes que eu utilizo e eu aplico muito aqui com meus pacientes também, tá bom? Gente, ficou claro para vocês aí essa questão do porquê da dor no cotovelo e como elas aparecem, né? Eu acredito que fica mais fácil de entender e até também de vocês procurarem agora um direcionamento um pouco melhor para quando tiver uma dor dessa saber mais ou menos o que é que a gente precisa tratar ou então entrar em contato comigo para a gente resolver esse problema juntos, tá? Agora no finalzinho da live eu quero mostrar 2 exercícios que eu costumo utilizar com os pacientes quando eu quero melhorar. Eu não vou focar hoje em mobilidade, tá? Porque eu já apresentei alguns exercícios para ombro, para essa região torácica em outras lives. Hoje eu quero trazer algo novo, eu quero trazer alguns exercícios que eu utilizo para melhorar a estabilidade do ombro. 2, tá? Então me acompanhem aqui. O primeiro exercício que eu gosto de fazer com eles, para trabalhar esse ombro aqui, é ficar nessa posição aqui do 4, tá? Braço apoiado no chão. O braço, muitas vezes é o braço que está sentindo o problema, está sentindo a dor. E eu gosto de pedir para que as pessoas simplesmente façam esse movimento aqui, ó, de levantar do chão. Esse aqui é o nível avançado, tira até o pé do chão. Passou, esticou a perna na frente, sentou. Parece bem simples, né? Mas é um simples bem eficiente, porque a gente vai se tratar assim, simples e eficiente. E aí, faz o movimento de volta. Subiu, encaixou a perna por dentro, desceu. Elizabeth, como assim eu tô trabalhando no meu braço? Tá, gente. Para você fazer esse esforço aqui para cima, a gente precisa acionar principalmente esses músculos aqui, ó. O grande dorsal. Sem falar que os músculos aqui do ombro, eles estão completamente ativos, porque você está sustentando o seu corpo em cima do seu braço, tá? Algumas pessoas não conseguem fazer isso. Algumas pessoas, quando vão fazer essa fase aqui de levantar o pé, é demais, elas não conseguem. O pé tem que ficar apoiado. Por quê? Exige uma grande atividade dos meus músculos aqui do ombro. Para fazer essa passagem, então, ó, eu mudo minha posição do corpo. Então, parece simples, mas só essa girada aqui faz com que eu precise acionar muito mais ainda o meu ombro, tá? E algumas pessoas, elas querem fazer esse movimento aqui bem rápido. Por quê? Não conseguem a estabilidade e querem compensar na velocidade do movimento para acabar logo. Então, é interessante fazer esse movimento aqui, ó, bem devagar, bem slow motion mesmo, tá certo? Esse aqui é um dos meus exercícios favoritos. Muitos pacientes realmente fazem aqui na clínica quando eu quero melhorar e trabalhar, estimular essa estabilidade do ombro. Já conheciam esse movimento? Já conheciam esse exercício?
Sim, não, sim, não, sim, não. Eita, que eu sou péssima de coordenação. O segundo exercício agora, gente, presta atenção. Para esse segundo exercício, eu normalmente utilizo um objeto ou um peso, tá? Se a pessoa consegue... Conhecia não era, Suzy? Dulce? Pois é. Esse exercício também tá lá no meu programa, tá? Vocês estão perdendo tempo aí, podendo ter uma biblioteca de exercícios para ajudar vocês a se livrarem das dores. Ou se você é profissional, para aí ter bons insights, novos insights para aumentar a riqueza aí dos exercícios durante a sua sessão, tá bom? Segundo exercícios. Esse segundo exercício, eu gosto de utilizar, gente, um pezinho, tá? Se a pessoa não consegue o mínimo de peso, eu utilizo aquele bloquinho de yoga. Tá aqui, deixa eu pegar aqui pra vocês. Ó, isso aqui, que é sem peso, tá? É bem levezinho. Mas eu prefiro fazer esse exercício com peso. E eu vou explicar o porquê, tá? Então, primeiro eu vou fazer com peso. Qualquer peso, tá? Eu tenho aqui de 3, eu tenho aqui o de 3, eu tenho ali o de 6, que é o preto, e o de 10, que é o azul. O segundo exercício, ele é bem mais hardcorezinho, tá? Por isso que aí tem que achar o peso ideal para cada pessoa. Vou pegar aqui o de 6. Olha só, esse aqui é top. Pezinho acima da cabeça. Aumentou muito mais o nível de complexidade só por fato dele estar aqui acima da cabeça, né? Comparado ao exercício anterior. Eu gosto de fazer aqui no mesmo movimento, tá? Com a perna no formato de 4, igual do exercício anterior. E o que eu vou precisar fazer aqui, gente, é me transportar para frente. Aqui, ó. E voltar. E esse braço aqui, ele não pode baixar, que é o que muita gente faz. Não conseguem manter o peso acima da cabeça e eles fazem isso aqui, ó, a maioria das pessoas. Trazem o peso para baixo na hora de se puxar. Mostra que estabilidade do ombro não tá tão legal assim, porque não conseguem firmar o peso lá em cima, tá? Então, para as pessoas que, ao tentar fazer, por exemplo, eu tô fazendo aqui com 6 quilos. Se elas não conseguem manter esse cotovelo alto e esticado, se elas tendem a descer, tem que trocar a carga do peso, tá bom? E aí a gente vem com um pezinho mais leve, repete a mesma coisa, para frente e para trás, tá? Esse exercício aqui, ele é um pouquinho mais complexo, sim. Ah, Elizabeth, mesmo com peso baixo, não consegui fazer. Segura um objeto acima da cabeça e tenta manter ele lá em cima, tá? Só que tem que ter cuidado com o que é isso aqui? Para quando vocês vierem para frente, quando tem um peso muito leve, isso é comum de acontecer. Vocês tendem a fazer isso aqui, ó. Tá vendo que meu braço baixou? Se meu braço baixou, eu também perdi a estabilidade. Por isso que eu sempre prefiro um pezinho, porque o pezinho você consegue perceber quando isso acontece. Se vier aqui, ó, o pezinho mostra que o braço baixou. Às vezes, quando se faz com um objeto muito leve, a gente não consegue ter essa noção que o braço está baixando. Aí faz não sei quantas repetições erradas, achando que está fazendo alguma coisa e muitas vezes não tá, tá? Então, o pezinho aqui acima da cabeça, deixa eu fazer para o outro lado. Acima da cabeça. Perna nesse formato aqui de 4, se puxou para frente e voltou. Vocês podem tentar aí em casa. Vocês vão ver que não é uma coisa assim tão simples não, tá? Mas é excelente para melhorar essa estabilidade, esse controle do ombro, tá? E eu dificilmente passo um exercício parado, tipo assim, só segurar. Por quê? Quando você está fazendo suas coisas no dia a dia ou no esporte, dificilmente você está parado, né? Você está mexendo seu corpo para lá, para cá e você tem que treinar o seu corpo dessa forma também. Você não está lá um poste só fazendo isso aqui no beach tennis, por exemplo, né? Não, você está deslocando o seu tronco, você está mudando de posição ao mesmo tempo que tem que fazer com que seu ombro fique lá estável. Por isso que eu faço essas transferências para trás, para frente. Eu poderia ali complementar subindo, sentando e levantando do chão com o braço acima da cabeça, que eu também faço aqui, por exemplo, tá? Então, essas são algumas ideias aí, gente, dos exercícios que eu utilizo aqui para trabalhar essa estabilidade do ombro em pessoas que estão com essa falta e em pessoas que têm epicondilite lateral, cotovelo do tenista, certo?
É isso, gente. Era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Quem perdeu essa live, modéstia à parte, eu acho que foi uma boa live. Vai ficar salva, tá? Vocês podem aí acompanhar para ver todas essas coisas que a gente conversou e também as dicas de exercícios que eu dei aqui para vocês estarem aí acrescentando no seu dia a dia. Seja você paciente com dor, seja você profissional que está querendo aí procurar ideias novas para tratar seus pacientes, tá? E aí, gostaram? Jerome disse que foi muito legal. Thank you, baby. Suzy botou palminhas. A maioria das pessoas não conheciam esses exercícios, né? Pois é, que vocês têm novidades. Eu fico feliz por trazer novidades para vocês também. Suzy disse, gostei muito. Obrigada, Suzy, por estar aqui, por acompanhar. A gente vai encerrando por aqui, certo? Semana que vem, próxima quarta, a gente vai ter, sim, mais uma live do Fala aí Roots. E lembrando as novidades que a gente tem aqui no canal também, tá? Na quinta-feira, a gente vai ter mais uma sessão do Mobilidade Roots de 12h20, mas não é aqui no Instagram, é no YouTube, tá bom? Onde a gente vai ter 15 minutos aí para se movimentar juntos, soltar aí o corpo, pois esse primeiro turno de trabalho, né? Soltar essa região do quadril, de ombro, enfim, Mobilidade Roots. E no sábado a gente vai ter o Tabata Roots. Eu vou tentar fazer na praia, mas como o tempo está muito estável, talvez eu faça aqui. Que são o quê? 5, 10 minutinhos de exercícios mais aeróbicos, tá certo? Os meus combos que vocês veem aqui no Instagram, a gente vai fazer ao vivo juntos nos sábados. O Tabata Roots também de manhã cedo, às 7h20, tá certo? Então a gente vai ter esses 2 programas novos aí. E eu espero ver todos vocês quinta e sábado juntinho aqui comigo. Agradeço a participação de todo mundo e vejo vocês no próximo Fala aí Roots. Tchau, tchau, gente!